Oi, quarto ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 9 de junho e a gente está trabalhando ainda, né, a adição. E hoje a gente vem com algumas propriedades da adição, tá bom? As páginas que nós vamos realizar hoje serão as páginas 11, 12 e 13. Então, nessas três páginas, nós precisamos colocar a data de hoje, que é dia 9/6. Então, vamos lá começar a nossa aula. A gente tem aí, no Troca de Ideias, na página 11. Os alunos do quarto ano estão reunidos em duplas para jogar. Nesse jogo, o professor escreve números no quadro e os alunos devem somá-los. Quem descobrir o resultado correto primeiro, marca um ponto. Então, nós vamos observar aqui que os números que o professor escreveu no quadro é 250 e o 160. Vamos visualizar também que a Fabiana fez da seguinte ordem. Ela colocou o 250 primeiro e o 160 depois. E o Eduardo, ele fez ao contrário. Mas também vamos observar que aqui nós temos que teve o mesmo resultado, teve a mesma soma, deu 410 e 410, tá bom? E aí a gente vai entender que a ordem das parcelas não vai alterar a soma. Se eu tenho, por exemplo, 7 mais 3 é igual a 10. E se eu tenho 3 mais 7 também é igual a 10. E essa situação de que a ordem não vai importar, né? A ordem não vai alterar a soma é a propriedade comutativa da nossa adição, tá bom? Agora a gente vai ver outra propriedade. A gente tem que na segunda rodada, o professor escreveu 3 números. Quais foram? 200, 120 e 100. E aí a Fabiana, ela colocou aqui o 200 mais 120 mais 100, mas ela somou primeiro o 200 e o 120, que resultou em 320, depois ela acrescentou o 100, e aí resultou em 420. Já o Eduardo colocou também, né, a ordem 200 mais 120 mais 100, e ele primeiro fez a continha do 120 e o 100, que resultou em 220, e aí depois do 220, ele somou com o 200, que teve também 420, teve o mesmo resultado, teve a mesma soma, tá bom? E aí, antes da gente começar qual é essa propriedade, a gente vai trabalhar também a ideia de quando a gente coloca parênteses. Quando a gente tem parênteses em continhas, significa que o que está entre parênteses a gente tem que resolver primeiro, tá bom? No caso aqui a gente tem a exemplificação do da Fabiana, foi o 200 e o 120 primeiro, e depois do Eduardo aqui foi o 120 e o 100 primeiro. Aí nós vamos ver aqui que em uma adição com 3 ou mais parcelas, a ordem que as parcelas são adicionadas não altera a soma, que a ordem foi diferente, ó. Foi o 200 mais 120 e aqui foi o 120 e o 100. Alterou alguma coisa no nosso resultado, na nossa soma? Não, teve o mesmo resultado. Quando acontece isso, que a ordem das parcelas, quando elas são adicionadas, não altera a soma, essa é a propriedade associativa, tá bom? Então, vamos lá. Aí a gente tem uma situação aqui, vamos observar, né, algumas continhas de mais, de adição, 345 mais 0, 345. Vamos visualizar que nós temos as continhas de 0, né? E aí a gente visualiza que sempre é o resultado do outro número. Entendendo isso, a gente vai visualizar que o 0, ele é o elemento neutro da adição, ou seja, quando eu adiciono 0, não modifica nada na minha continha. Vamos lá. Aí a gente tem uma atividade na página 13. Estes são os produtos que Adriano comprou em uma papelaria. Nós temos uma mochila de R$45, temos um estojo de R$9 e aqui nós temos o lápis de cor de R$13.
Observe como Adriano calculou o preço total dos produtos que comprou. Então, aqui ele associou primeiro o 13 e o 9, aí o resultado ele ia somar com o 45. E aqui a gente tem o jeito que o funcionário calculou, ele calculou diferente, né? 9 mais 45 e depois o resultado ele ia adicionar com 13. Tá bom? Então, a gente vai resolver essas duas adições para descobrir quem calculou corretamente o preço. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, 13 mais 9, a gente vai ter que é 22 e mais 45, que é igual a 67. E aí, a gente vai ter aqui o 13 mais, aí tem que resolver primeiro esse aqui, o 9 mais 45. 13 mais, e aqui o 9 mais 45 é igual a 54. A gente teve o mesmo resultado, a mesma soma. E aí a resposta, né? Será que todos eles calcularam o preço corretamente, né? Os dois calcularam corretamente, segundo a propriedade associativa da adição. Bom? Confere aí para ver se fizeram certo. Número 2. Quais números devem ser colocados no lugar desse retângulo, respeitando as propriedades da adição? Então, aqui nós temos 200 mais um retângulo, que resulta em 550. E aqui nós vamos ter 350 mais 200, que é igual a 550. A gente vai visualizar que aqui nós temos 200, aqui também nós temos 200. E o resultado, a nossa soma é 550, também aqui é 550. Que número está faltando aqui? Que tem aqui? Exatamente, o 350. Isso vai ser para todos eles, ó. Aqui, ó, o 159 mais 51 é 210. E aqui nós temos o 51, mas está faltando um número que tem aqui, que é exatamente o 159. A C e a D vocês vão fazer, tá bom? Pausem o vídeo e realizem. Voltando aqui, a gente tem 100 mais 200 entre parênteses, mais 50. Temos um espaço para a gente colocar. Temos o 100 mais 200 mais 50, né? Aqui entre parênteses. E o resultado é 350. O que está faltando aqui é exatamente o resultado. Também dá 350, nós temos os mesmos números, tá bom? D. A gente tem aqui 60 mais 40 mais 100, que é igual a 200. E aqui a gente tem 60 mais, aí abre parênteses, a gente vai ter um número e o 100, que é igual a 200. Que número está faltando aqui, que já tem aqui? O 60 nós temos, falta o 40. Aí agora a letra E. 456 mais um número que dá 456. A gente vai lembrar lá do nosso elemento neutro, o zero. Se eu acrescentar zero aqui, ele vai ser o mesmo número, o resultado aqui, ó, 456 mais 0 é igual a 456. Aqui é a mesma coisa, vocês vão pausar. Só que aqui é a seguinte situação. A gente tem o 0 mais um número que vai dar 1459. Que número é esse? Pausem aí e realizem. Voltando aqui, a gente vai entender que é o 1459. 0 mais 1459 é igual a 1459. Então, nesse momento, vocês podem dar uma conferida aí para ver se vocês fizeram tudo certo. A gente vem concluindo a nossa aula, onde a gente iniciou, né, as propriedades da adição. Trabalhamos com a propriedade comutativa, que a ordem, né, das nossas parcelas não vai alterar a soma. A associativa, que a gente tem que uma adição que tem 3 ou mais parcelas, nós podemos juntar de formas diferentes, que não vai alterar a nossa soma. E a gente também trabalhou aí o nosso elemento neutro da adição, que é o número 0, tá bom? E aí a gente tem uma tarefa de casa na página 14. Faça essa tarefa que na próxima aula a gente vem corrigindo. Vamos continuar fazendo atividades. A gente vai entrar em subtração na próxima aula, tá bom? E é isso, gente. Tchau, tchau. Olá, quarto ano. Tudo bom com vocês? Vamos aí dar início à nossa aula de Geografia, agora dia 9/6/2020. Aqui é a professora Gisneide.
Vamos então aí continuar sobre o nosso assunto, Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos povos africanos, das páginas agora 13 a 15 do livro de geografia de vocês, ok? Vamos aí relembrar um pouquinho do que nós vimos durante as nossas aulas anteriores e dando sequência ao nosso conteúdo. Olha só, Pindorama, terra dos indígenas e a chegada dos portugueses, né? O que significa aí Pindorama? No dicionário, Pindorama significa país ou região das palmeiras, nome que os andeperuanos e populações indígenas pampianas dão ao Brasil. Para os indígenas também, né, significava terra das palmeiras. Antes de dar esse nome Brasil, os indígenas nomeavam o nosso país como terra das palmeiras. O nome do Brasil ele se deve a outro tipo de árvore. Qual é esse outro tipo de árvore? Pau-brasil. Por isso o nome Brasil, porque através da exploração que os portugueses começaram a fazer aí com o pau-brasil, iniciou aí também a questão da colonização. Então, olha lá, o nome Brasil se deve a outro tipo de árvore, o pau-brasil, porque ele tem uma cor avermelhada, efervescente, né? Fogo. Por isso aí, pau-brasil. A extração do pau-brasil foi a primeira frente de exploração dos portugueses, também utilizando os indígenas para explorarem aí esse recurso natural, pau-brasil, certo? Vamos ver aí o que mais nós vimos durante as aulas anteriores. Chegada dos portugueses aí sobre as navegações. Nos séculos 15 e 16, as navegações marítimas permitiram a chegada dos portugueses em 1500 ao Brasil. Os colonizadores portugueses não respeitavam os povos indígenas, né? Por quê? O que acontecia? A questão deles utilizarem os indígenas como escravos. Atualmente, diversas comunidades indígenas garantem a preservação de seus territórios e cultura, realizando atividades de subsistência de maneira sustentável. No Brasil, os povos indígenas apresentam variadas origens étnicas e linguísticas. Existem povos ainda nativos indígenas que mantêm a sua língua original, certinho? Vamos lá. Seguindo aí o nosso conteúdo, vimos a estimativa da população indígena. Ela diminuiu ao longo dos anos, devido ao quê? Porque muitos indígenas eles morreram devido aos confrontos que eles tinham com os colonizadores, também devido às doenças que esses colonizadores traziam aí, foi algum dos motivos que fizeram com que muitos indígenas morressem, fazendo com que a população diminuísse. Então, aí, de acordo com o IBGE, a atual população indígena brasileira é de aproximadamente 897 mil pessoas, distribuídas em 305 etnias, né? 274 linhas e registrando 76%, né, da população que fala a nossa língua, português. Os povos indígenas, do modo geral, vivem em integração com as florestas nas áreas reservadas a eles. É claro, eles têm que reservar o espaço, o local onde eles moram, assim como nós também devemos respeitar os espaços deles, certo? Vamos seguindo aí, então, o que mais nós vimos, né? A chegada desses povos, dos portugueses, dos colonizadores, também vieram com eles os povos africanos. Esses povos africanos, eles foram trazidos como escravos pelos portugueses, na verdade, sabemos disso. Ou seja, eles vieram para trabalhar aonde? Na cana-de-açúcar, nas plantações de café.
extração de minérios e atividades domésticas também. O maior símbolo da luta desses povos, os povos africanos, foi quem? Os quilombos. Os quilombos. O que são quilombos? Quilombos são áreas, são refúgios dos povos africanos escravizados. Eles fugiam de seus donos e seguiam para dentro da mata, para locais de difícil acesso, né? Eles seguiam aí e começavam a criar quilombos, como se fossem pequeno povoado, ou seja, eles estavam se escondendo dos ex-donos deles, né? Dos colonizadores. Então, olha só, o maior símbolo da luta desses povos eram os quilombos, lugares organizados para abrigar os escravizados que fugiam, onde também eles buscavam a liberdade de outros escravizados. Eram denominados quilombos. Em 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, meu querido. Dia da Consciência Negra. Os quilombos não acabaram com o fim oficial da escravidão no Brasil em 1888. O que ele está caracterizando aí? A questão dos quilombos, né? Ele vai descrever aí sobre o Dia da Consciência Negra, que marca a data da morte de Zumbi dos Palmares, que foi um grande líder aí que lutou contra os colonizadores em liberdade aos escravos também. E os quilombos, como eles não acabaram com o fim oficial da escravidão no Brasil em 1888, existiam aí muitos outros europeus que ainda praticavam a questão da cultura, né, de escravizar os povos, principalmente os povos africanos. Certinho? Vamos dando sequência aí. Os africanos, eles contribuíram também, eles nos trouxeram aí grandes contribuições. Nós vimos isso durante as nossas aulas anteriores, né? Como, por exemplo, a dança, religião, a cultura, a culinária, a música e vários elementos linguísticos que foram trazidos aí pelos povos africanos. Lá nas páginas 14 e 15 você vai conhecer um pouquinho sobre essas culturas aí que os povos africanos nos trouxeram. Para casa vocês vão fazer a página 11 e página 12 do livro de geografia, ok? Página 11 e página 12. Agora eu vou falar para vocês do trabalho que vocês deverão do próximo trabalho que vocês deverão me entregar. Vou explicar rapidinho aí sobre o trabalho. Evolução histórica do território do Brasil. Pesquisa sobre as diferentes configurações espaciais do território brasileiro, desde 1534 até os dias atuais. Fazer aí uma linha do tempo com essas datações. Em folha pauta, você vai criar uma linha do tempo com os importantes acontecimentos que ocorreram no nosso território, desde 1534 até os nossos dias atuais, estabelecendo os critérios de um trabalho, certo? Folha pauta, colocando o nome do aluno, a série, a turma, certinho, ok, meus queridos? Então, qualquer dúvida, estamos aí. Muito obrigado e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. A teacher tá com saudade de vocês. A gente conseguiu matar um pouquinho da saudade aí no encontro que tivemos, né? No Google Meet. Peço aí que vocês, para quem não pôde entrar, para que veja o horário certinho do plantão de dúvidas, para que a gente possa aí tirar as dúvidas, possíveis dúvidas que vocês tenham
quanto às atividades ou até mesmo ao trabalho, dependendo da data, né? Lembrando que o trabalho ele tem uma data de entrega certinha que também já foi entregue para os pais ou responsáveis de vocês. Então se atentem bastante às datas, ok? Então vamos lá, hoje o capítulo 3 é At the Club. Esse capítulo, pessoal, ele vai falar sobre as estações do ano. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa página 36 do livro de vocês. Tem um áudio que vocês precisam ouvir, tá bom? Então acompanhe aí, por favor, o áudio. 1. Look and listen. What do you wear in the summer in New York? I wear a t-shirt and shorts. What do you wear in the summer in Mexico? I wear a dress and sandals. What do you wear in the winter in New York? I wear jeans and a jacket. What do you wear in the winter in Mexico? I wear a skirt, a sweater and boots. Então, conseguiram acompanhar? Aqui, gente, esse diálogo é muito interessante, porque ele fala aí de cidades, que eu sei que vocês já estudaram isso, tema cidades e países. Ele também vem falar um pouquinho sobre as roupas, as vestimentas, que na verdade vamos ver isso na próxima aula. E também é o tema da aula de hoje, que eu vou pedir para vocês pegarem um lápis de vocês, o lápis de escrever, ou se tiver o marca-texto, para vocês pegarem e marcar essa palavrinha aí, ó. Essa palavrinha aqui, summer, que o Pedro fala. Aqui também ele repete summer, winter e winter aqui também. A gente, na verdade, tem 4 estações. Aqui ele só está falando de 2. E são essas estações aqui. Só de olhar, não precisa nem saber inglês ou tradução, nada disso. Só de olhar essas figuras aqui, vocês conseguem sim, se vocês já souberem as estações do ano, identificar quais são elas. Então eu peço que vocês repitam comigo agora. Spring, summer, fall, winter. Again, spring, summer, fall, winter. Galera, vamos lá então, né? Eu sei que nem todo mundo aí conhece as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Por que que nem todo mundo conhece, né? Depende muito do assunto que vocês já estudaram em ciências. Talvez aí aluno novato que tenha vindo de outra escola, tenha visto outro livro, outro material, talvez não conheça. E também tem a questão, gente, que nós aqui do norte, a gente não tem todas essas 4 estações do ano. Não temos, por exemplo, quem é que já viu nevando aqui dessa forma? O nosso inverno é diferente. O nosso inverno é um inverno chuvoso. Se você observar aí o finalzinho do ano, perto do Natal, todo o Natal não chove. Ano Novo também não é da mesma forma. Então, nós temos aí um inverno que é chuvoso, um clima mais amazônico daqui, que vocês vão estudar isso bem mais pra frente, tá bom? Mas eu só tô explicando essa questão das estações que nem em todos os lugares vão ter, principalmente aqui na América do Sul, no nosso Brasil. Então, galera, indo mais adiante aqui na página 37, vocês vão escutar um áudio que vocês acabamos de ver, né, as estações do ano. Vocês vão escutar áudio que ele vai fazer relação da estação do ano com algumas vestimentas. Ok? Então vamos dar uma ouvida e tentar associar aí que vocês já conhecem. 2. Read, listen and repeat. It's summer. I wear a bikini, a skirt, sunglasses and sandals. It's spring. I wear a cap, a t-shirt, shorts and sneakers. It's fall. I wear a sweater, pants and shoes. It's winter. I wear a jacket, a dress, gloves and boots. Então, olha só, o que falar sobre esse áudio? Esse áudio ele fala sobre estações do ano e sobre as possíveis vestimentas. Então, é óbvio, se é verão, it's summer, ela está dizendo I wear a bikini, a skirt, sunglasses and sandals. Então, para cada situação,
tem um clima diferente e uma vestimenta diferente. Mas como esse tema eu deixei para a gente tratar na próxima aula, que eu vou apresentar roupa por roupa, mostrar o vocabulário, treinar um pouquinho com vocês. Hoje eu peço que vocês prestem atenção mais na estação do ano. E quando ele chegou aqui, ele emendou o It's Spring. Ele não fala pausadamente, porque ninguém fala pausadamente assim, não é verdade? Ou vocês falam assim em casa? Eu nunca escutei vocês falando assim. Então, no inglês é da mesma forma, só que aqui observe que essa palavrinha it's, que isso daqui é uma palavrinha só, que fez uma contração, o quarto ano já sabe que é it mais o is, aí fica it's, e início da palavra spring não começa com essa mesma letrinha? Então ele já junta, ele fala tudo de uma vez. It's spring, é algo assim, it's spring. Vocês podem achar até difícil de identificar, porque é como se soasse uma palavra só no ouvido de vocês. E é isso, quando eu digo que é importante acostumar o ouvido de vocês assistindo série, filme, ouvindo músicas em inglês, é isso. Porque vocês vão escutar inglês de nativo, às vezes vem um pouquinho com sotaque, questão de regionalismo. A teacher é brasileira, então a teacher ela tenta fazer de uma forma, ensinar de uma forma que seja mais fácil até para vocês entenderem. Então assim, reforçando, peço que vocês prestem atenção nisso, tá bom? Nessa questão aqui desse sonzinho, que não é só essa palavra, várias outras palavras, ok? Indo mais adiante aqui, na página 38, a gente tem esse exercício. Esse exercício, ele tem aqui as 4 estações, Summer, Winter, Spring e Fall. E vocês vão associar as 4 estações com esses desenhos aqui. Qual o melhor desenho, qual a melhor figura para ligar na palavra Summer, que é verão? Será que é essa árvore toda florida? Essa que está caindo as folhas? Esse sorvete ou esse boneco de neve? Qual a melhor figura para ligar aqui na palavrinha winter, que é inverno? E na spring, que é primavera? E fall? Eu sei que vocês fazem isso bem rapidinho, então dá uma pausa nesse vídeo para a gente voltar aqui e fazer a correção, ok? Did you finish? Então, terminou? Vamos corrigir? Então vamos ver, a melhor figura aí para ligar na palavra summer é esse ice cream, que é esse sorvete. Winter é esse bonequinho de neve. Spring, ali a árvore toda florida. E fall, que é essa árvore cheia de folhas caindo. Para quem não sabe, fall aí, ele há 2 formas de falar outono, né? É fall e autumn. Não tem em todos os livros essas 2 formas. O livro de vocês traz só essa daqui, que é fall, ok? Tem também na página 38 esse outro exercício, que dessa vez vocês vão escrever essas estações. Qual é a estação que está simbolizada por essa parte aqui verdinha? Qual é a estação que tem, olha bem aqui essas flores aqui no chão. Qual a estação do ano que tem bastante flor? E aqui eu tenho esse pedacinho da árvore, as folhas já caindo. Qual a estação do ano que é simbolizada por imagens assim, de folhas caindo? E aqui eu tenho o chão cheio de neve. Qual a estação do ano que é simbolizada por esse tipo de imagem? Então você vai dar um pause, vai escrever direitinho a estação do ano, que eu já volto com a resposta. Did you finish? Vamos corrigir então? Vamos lá. Essa primeira aqui, pessoal, talvez ficasse um pouquinho difícil. Se eu tivesse inventado esse livro, eu teria feito um sol bem forte aqui para simbolizar o summer, verão. Mas como não fui eu, a dica que eu dou, teacher, eu fiquei com dúvida, então pula para o outro, faz o outro. A palavrinha que sobrasse, que ia ser o summer, você iria colocar aqui. Então vamos mais adiante, aqui tem o fall. Esse aqui ficou fácil, tá? Fall, na verdade, a palavra fall é o verbo cair em inglês, tá? Cair também é associado à estação outono. Por que cair? Porque as folhas de todas as árvores caem, ok? Fall. Aqui, gente, era uma das mais fáceis. Por quê? Eu vou associar sempre flores com primavera, spring. E mais fácil que spring é winter, que é toda vez que eu ver neve relacionada a frio, eu vou ligar isso ao inverno. Então, inverno em inglês é
winter, ok? Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês coloquem a dúvida de vocês na página aí, peço também que coloquem a data de hoje, dia 9, para que no plantão de dúvida vocês já cheguem assim, teacher, foi na aula do dia 9, não entendi, lá na página 38, eu não entendi a página 38, você pode me explicar novamente? Eu vou lá no meu livrinho, vejo a página 38 e tiro a sua dúvida. Fica mais fácil para mim e para vocês otimizar o tempo dessa forma. Já sinaliza aí a dúvida de vocês, ok? E agora, pessoal, eu vou dar uma explicadinha quanto ao trabalho, tá? O segundo trabalho, que vai valer 8 pontos, que vocês vão me entregar ainda para mim. O que vai cair nesse trabalho que eu pedi? São verbos de habilidade do capítulo 2, que eles estão lá entre a página 16 e 26. Então, se você tem dúvida quanto a esses verbos, eu peço que você já tire suas dúvidas aí na próxima semana no atendimento online, plantão de dúvidas. Porque as estruturas que vocês vão utilizar, vocês vão precisar desse modal verb can, tá? Quem é que lembra das estruturas? Fiz bastante exercício, tanto no caderno quanto no livro, tá bom? Tem também a forma negativa, I can't. Então você vai utilizar I can para 4 habilidades que você domina, e aí as habilidades você vai escrever, e é da mesma forma que as que você não domina. Por isso que eu deixei até de vermelhinho aqui para simbolizar habilidades que você não domina. Tem um not aqui, I can't. Então, 4 coisinhas que você não consegue fazer. Teacher, eu quero falar de algo que eu não consigo fazer, que não está no capítulo 2. Aí, pessoal, eu vou pedir paciência, vocês vão ter que pesquisar. Pesquisa na internet como que se escreve em inglês aquele verbo, aquela habilidade que você não domina, ou que domina, mas que não está no seu livro, que eu não ensinei em sala. Eu estou só abrindo esse horizonte para vocês, para que vocês tenham liberdade de se expressar nesse trabalho e dizer aí o que você consegue e o que você não consegue, porque vocês vão completar isso aí, fazer o trabalho só com palavrinhas que tem no livro, é como se eu tivesse ali fechando a cabecinha de vocês. Não, vocês só vão aprender o que está aqui dentro desse livro, e não é assim. Eu quero que vocês consigam se expressar da melhor forma. Então, o que vocês quiserem falar de habilidades, 4 que consegue e 4 que não consegue. Se não tiver no livro, galera, dá uma corridinha. Google Tradutor, dicionário, o que você puder. E até eu mesmo posso ajudar no próximo plantão de dúvida, ok? Eu espero que assim tenha ficado bem explicadinho. Lembrando que todo o trabalho deve ter capa, tema do trabalho, nome da professora, nome de vocês, alunos. Tem que colocar lá 4º ano. Tem que dizer também se é o 4º A ou o 4º B, ok? Tem que deixar todas essas informações para que fique mais fácil na hora de lançar a nota desse trabalho de vocês, que vocês irão me entregar, beleza? Eu espero que esteja tudo bem com vocês e logo a gente se vê no nosso plantão de dúvidas. Bye, bye!